Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente Boa noite e seja bem-vindo no nosso encontro para celebrar agora em casa. Estamos ainda nos reunindo em nossas casas, estamos sendo igreja em nossas casas. E queremos agradecer a tua presença aqui, dos nossos queridos irmãos, nossa igreja, nossos amigos, irmãos e amigos de outras cidades, até de outros países. Queremos que você seja abençoado esta noite, inclusive porque nós vamos ter também um momento de ceia, que você possa estar preparado para que no momento certo, todos nós juntos, vocês e eu aqui, possamos celebrar a ceia do Senhor. Depois dessa canção, desse hino cantado pelo grupo da Igreja Batista do Cambuí,
e eu agradeço a presença deles aqui hoje, podemos afirmar que segurança nós somos de Jesus. Em nome desse Jesus que nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, continue nos abençoando, continue nos orientando. E queremos trazer agora o nosso culto que preparamos durante essa semana, por todas as coisas que o Senhor já fez e realizou em nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares. E queremos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco nesta noite, em todas as partes que vão ser desenvolvidas aqui, para que possamos te adorar e ao mesmo tempo ser abençoados por ti. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem colocado essas pessoas sintonizadas a nós e que possamos, sim, ser usados por ti para abençoar essas pessoas. E eu te peço isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma canção pela banda da Igreja Batista do Cambuí e que Deus possa te abençoar nesse momento. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Depois dessa canção, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Ezequiel, capítulo 36. Eu vou ler do verso 26 ao verso 28. Ezequiel 36, 26 a 28. Eu vou ler no texto da Nova Tradução na Linguagem de hoje. Diz assim: Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei.
Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que essa leitura bíblica possa fluir na sua mente e no seu coração nesse momento. Queremos orar agora em favor das pessoas e das suas dificuldades, e que Deus possa estar agora falando ao seu coração e à sua mente. Se você lembrar de alguém, você também possa, nessa oração, colocar essa pessoa em sua mente, que Deus estará ouvindo a sua oração juntamente comigo. Oremos. Senhor Deus, o Senhor sabe o quanto que nós somos pecadores e precisamos de Ti. Realmente, ó Pai, mude a nossa mente, mude os nossos comportamentos, mude as nossas falas, mude, ó Deus, a nossa vida de pecado, porque queremos realmente seguir a Tua palavra, queremos ser cristãos, ser seguidores de Jesus, e nos ajude a transformar as vidas que estão ao nosso redor com a nossa vida transformada por Ti. Ó Deus, queremos lembrar agora de pessoas que estão tristes, amarguradas, porque perderam parentes e amigos nesses dias. Ó Deus, que o Senhor possa estar consolando com Teu Espírito Santo a todos. Ó Pai, que essas pessoas possam compreender que o Senhor está também junto delas até nesse momento tão difícil. Queremos também lembrar de casais que têm tido muitas dificuldades de relacionamento, ó Pai. Esse tempo de pandemia aproximou bastante as pessoas, os familiares, mas também trouxe problemas que já estavam sendo maltratados no passado. Mas que todos esses casais, mesmo os pais e filhos, possam aproveitar essa oportunidade para se acertar e, com a ajuda do Teu Espírito Santo, possam também perdoar uns aos outros. E assim, ó Deus, constituir e manter a família que possuem. Queremos lembrar também daquelas pessoas que estão doentes, pessoas que estão agora, talvez, na UTI, lugares difíceis nos hospitais, ou que estão precisando, Deus, de um leito de UTI. Ó Deus, tenha misericórdia de todas essas pessoas. Esteja também com aqueles que estão à frente no tratamento desta pandemia, os médicos, enfermeiras e tantos outros que, ó Deus, contribuem para que todos possam ser tratados, ó Deus. Esteja com nossas autoridades, que elas possam, Deus, serem maduras e conscientes das necessidades que temos e que eles possam estar ajudando principalmente a população vulnerável, de baixa renda, que tem necessidades, ó Deus, nesse momento. Ó Deus, e que cada um de nós possamos estar com nossa mente, nosso coração aberto para ajudar outras pessoas. Ó Deus, pessoas que estão precisando de um emprego, que estão desempregadas. Ó Deus, que Tu possas estar ajudando elas e orientando elas nesse sentido. Esteja com o nosso país, com nossa cidade, com o nosso estado. Entregamos todas as autoridades em Suas mãos, confiadamente que o Senhor vai estar abençoando e que nós possamos ser crentes fiéis a Ti, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos só lembrar, queridos irmãos, que temos atendido muitas pessoas com cestas básicas, e eu quero agradecer ao Jefferson, que sempre, a cada mês, nos traz algumas cestas básicas. Eu quero agradecer a Rosley, que lá dos Estados Unidos nos mandou uma oferta para comprar 3 cestas básicas. Enfim, temos recebido também as contribuições dos dízimos e ofertas para manter esse trabalho aqui em Conchal. Que Deus possa nos abençoar, que possamos continuar sendo igreja, apesar de não estarmos nos reunindo presencialmente. Temos que aprender também a ser igreja fora do templo. E eu sei que é o Espírito Santo que nessas horas nos orienta e nos abençoa. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que têm colaborado, que têm mantido esse trabalho aqui
nessa cidade. Nós também estamos tendo um bazar, nós temos muitas roupas, sapatos. Se te interessar, você pode ligar nesse telefone e conversar com a Neusânia, que ela abrirá o local lá para atender até 3 pessoas por vez, para evitar qualquer aglomeração. Por isso que nós não estamos abrindo de forma aberta, mas só você ligar, telefonar e marcar que a Neusânia estará com você ali. Deus abençoe a todos. E obrigado, e que Deus possa continuar te dando saúde, entendimento, trabalho, para continuar servindo a Jesus. Oi, tio Roberto, tudo bem? Estou com muita saudade de você. Eu quero que o coronavírus passe. A pessoa que foi fazer isso, ela foi fazer um experimento, mas sem querer deu errado. Eu estou com muita saudade de você, mas muito mesmo. Eu quero que esse coronavírus passe. E com certeza Deus vai nos guardar e tirar esse coronavírus. Um beijo, tchau. A mãe sempre ensina a gente a acreditar em Deus, ter fé em Deus. Eu quero que essa pandemia acabe logo e que quando a gente voltar, a gente volte mais focado em Deus, mais focado a fazer a coisa certa e é isso. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de Deus. Vamos lá. Quem é Deus para você, Maribel? Nosso Pai, Ele é cuidadoso, Ele é protetor e Você ora? eu oro, Ele não deixa faltar roupinha, não deixa faltar comida, Ele não deixa faltar roupa, sapato, Ele não deixa faltar nada. Ele cuida da saúde também, né? Sim. E pra gente demonstrar que a gente ama a Deus, como que a gente tem que fazer? Ser bonzinho. Ser bonzinho, ser cuidadoso, cuidar bem Do outro, né? um do outro. É. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Papai no céu, obrigado tudo. Mami, Jesus, amém. Vai que lindeza. Me sinto Morava numa casa, torta, andava no caminho, torto, sua vida era torta, de homenzinho, torto. a Bíblia Encontrou e tudo que era. torta, Jesus Jesus, endireitou. direito. Manda um beijo aqui. Fala. Oi, gente. Boa tarde. Quero dizer pra vocês que a gente tá com muita saudade desse vídeo, de todos vocês, que vocês continuam voltando sempre, mas a gente tá fazendo isso em casa também, tá? Eu espero que vocês tenham bastante todos os dias, porque agora sempre que eu começo em casa, eu quero compartilhar com vocês a
proteger também o pessoal da igreja, o pastor Roberto, A mulher meus dele. amiguinhos e todo mundo de lá. Sinto muita falta de lá. O Senhor, por favor, pode passar essa doença, por favor, para eu poder voltar para lá? Em nome de Jesus, amém. Valeu, crianças. Estamos com saudades de vocês, viu? Logo, logo a gente vai estar junto novamente. Que Deus possa abençoar os seus pais e cada um de vocês. Nós temos orado muito por vocês. Que bom que vocês estão bem. E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Até mais. O olhar de quem participa da ceia do Senhor. Esse é o tema da nossa reflexão dessa noite, que se baseia na primeira carta aos Coríntios, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, e vamos nos basear dos versos 23 aos versos 32. 1 Coríntios 11, 23 a 32. Você pode deixar aberto a sua Bíblia, o seu celular, onde você acessa a sua Bíblia, e acompanhe conosco essa reflexão baseada nesse texto, que, como nós estamos já dizendo desde o início, fala sobre a ceia do Senhor, sobre a mesa do Senhor. A ceia do Senhor é a celebração do sacrifício de Jesus feito por nós lá na cruz, baseado no grande amor que Deus tem para conosco. Jesus, antes mesmo de sacrificar-se pela humanidade naquela cruz, ele faz um convite para que sempre que nos reuníssemos, pudéssemos lembrar dele e do seu sacrifício. Isso que é a ceia. É um memorial. Quem aceita o convite de Jesus para participar da sua mesa, com todos os significados que ela possui, deve ter essas atitudes conscientes e corretas do que é a ceia do Senhor. Por isso, cada seguidor de Jesus deve ter um olhar certo para este momento que vai levar ele a atitudes certas diante desse memorial. Por isso o tema, o olhar de quem participa da mesa do Senhor. O olhar de quem participa da mesa do Senhor é um olhar que se volta para trás. Veja o texto de 1 Coríntios 11, 26, que diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ao assentarmos ao redor da mesa do Senhor, devemos voltar os nossos olhos para o Calvário, para onde aconteceu a crucificação de Jesus. Devemos relembrar o quanto o nosso Salvador sofreu, como ele foi humilhado, como ele foi cuspido, como ele foi surrado, como eles arrancaram a sua carne com açoites cruéis, como ele foi espancado sem piedade, como ele foi afrontado e escarnecido com uma coroa de espinhos, como ele foi condenado depois de ter sido considerado inocente pelo próprio governador, como ele carregou o peso daquela maldita cruz pelas ruas apinhadas de gente, como ele sofreu a zombaria da multidão e açoites dos soldados, com suas mãos foram rasgadas, como os seus pés foram cravados na cruz, como ele passou a vergonha da cruz, a tortura da sede, as cãibras dolorosas que o atormentavam. Ao assentar-nos ao redor da mesa do Senhor, devemos relembrar-nos quão grande foi o amor de Jesus por nós. Ele deixou a glória, esvaziou-se, fez-se servo e se humilhou até morte e morte de cruz. Ao assentar-nos ao redor da mesa do Senhor, devemos relembrar-nos quão abominável é o nosso pecado aos olhos de Deus, a ponto de ele fazer o maior dos sacrifícios para nos livrar desse mesmo pecado. Ao assentar-nos ao redor da mesa do Senhor, devemos relembrar-nos quão preciosos somos para Deus, a ponto de ele nos amar e dar o seu próprio Filho para nos salvar. O olhar de quem participa da mesa do Senhor é um olhar para frente.
A segunda parte do verso 26 do capítulo 11 fala assim: vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando reunimos-nos para celebrar a ceia, o fazemos como o povo da esperança. Nossa história não caminha dando voltas cíclicas. Nossa história não está sem rumo. Nossa história não está esmagada debaixo do rolo compressor do determinismo. Nossa história caminha para um fim glorioso. Ela caminha para o triunfo final de Cristo na sua gloriosa volta. Jesus vai voltar. É o que essa mesa diz. Sua vinda é certa, sua vinda será breve, sua vinda será física, visível, audível, poderosa, gloriosa e vitoriosa. Ele virá para nos levar para a casa do Pai. Ele virá para nos dar um corpo de glória, para estarmos com Ele eternamente e reinarmos com Ele para sempre. O melhor está pela frente. O que Deus preparou para nós é uma herança gloriosa e eterna. O olhar de quem participa da mesa do Senhor, além de ser um olhar para trás e de um olhar para frente, é um olhar para dentro. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 11, de 27 a 32. O texto diz assim, 1 Coríntios 11, 27 a 32. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, sem entender o que é o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram ou morreram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Não podemos assentar-nos à mesa do Senhor sem critério, sem autoanálise, sem investigação do nosso coração. Devemos examinar a nós mesmos e não os outros. Devemos ser juízes de nós mesmos e não juízes dos outros. Devemos rastrear a nossa alma e não ficar tirando a pulsação da alma alheia. Algumas verdades precisam ser analisadas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a ceia é um banquete para quem tem vida em Cristo. Os mortos não se alimentam. Aqueles que têm a certeza da vida eterna em Cristo participam da ceia do Senhor, que é o Senhor da vida. Aqueles que foram libertos pelo sangue do Cordeiro se alimentam do Cordeiro. Em segundo lugar, a ceia é um banquete para quem tem fome, mas fome espiritual. Só os famintos espirituais se alimentam de Cristo. Aqueles que têm fome de pecar comerão e beberão para o seu próprio juízo. Em terceiro lugar, a ceia é um banquete que exige discernimento, compreensão. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que corpo é esse? Primeiro, o corpo de Cristo é o próprio corpo transpassado na cruz. O corpo, literalmente, de Jesus. Se não compreendemos o sacrifício de Cristo, se não compreendemos aquele sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, nós desqualificamos a nossa participação da ceia. Segundo, discernir ou compreender o corpo, que Paulo aqui está dizendo, se refere ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ou seja, somos um só pão, um só corpo, uma só família. 1 Coríntios 10, 17. Nós somos o corpo de Cristo. Em quarto lugar, a ceia é um banquete que exige preparo. 1 Coríntios 11, 27 diz isso. O apóstolo Paulo diz, por isso, aquele que comer
o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui cabe uma pergunta. Quem é digno de poder participar da mesa do Senhor? De participar da ceia do Senhor? A resposta é muito simples. Somente aqueles que se consideram indignos e põem a sua confiança naquele que é digno. O grande Calvino dizia que os dignos são aqueles que têm consciência da sua indignidade. São aqueles que reconhecem sua indignidade e confiam no Senhor. Em quinto lugar, a ceia é um banquete que exige exame pessoal. 1 Coríntios 11, 28. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O exame pessoal é algo que é necessário para poder participar da mesa do Senhor. Somos exortados a examinar a nós mesmos e não os outros, mais uma vez. Nós somos chamados a sermos juízes de nós mesmos e não juízes dos outros. Há vários problemas nessa área quando estamos tomando a ceia do Senhor numa igreja, que algumas pessoas olham para os lados. Nossa, aquela pessoa vai tomar a ceia? Aquela pessoa pode tomar a ceia? Aquela pessoa não pode tomar a ceia? A ceia é do Senhor, a mesa é do Jesus. Por isso que os textos bíblicos mostram como nós devemos participar dessa ceia. Mas isso cabe a cada um ser o seu próprio juiz, entender e compreender. Nós devemos lembrar que os elementos da ceia, o pão, o suco de uva, o vinho, o que for, são elementos simples, eles não santificam. O que na verdade que nos santifica é quando nós temos a consciência por que estamos usando desses elementos para participar da mesa do Senhor. Em sexto lugar, a ceia é um banquete que deve nos afastar do pecado, em vez do pecado nos afastar da ceia. Eu gostaria de repetir mais uma vez esse tema. A ceia é um banquete que deve nos afastar do pecado, em vez do pecado nos afastar da ceia. Mais uma vez citando 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ênfase de Paulo é examinar e comer, não é examinar e fugir. Devemos abandonar o pecado por causa da ceia e do significado que a ceia possui, e não abandonar a ceia por causa do pecado. O olhar de quem participa da mesa do Senhor é um olhar ao redor. E o texto que eu gostaria de chamar a atenção é os versos 33 e 34 do capítulo 11 da 1 Coríntios. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for-lhes, aí darei instruções. A igreja é uma família. E uma família que tem pobres, ricos, grandes, pequenos, líderes, liderados, todos são iguais em Cristo. Na igreja não deve existir acepção de pessoas. Todos devem estar juntos. Todos devem ter comunhão uns com os outros. Deve existir perdão, aceitação, comunhão. O que quebra a comunhão é o pecado. O que enfraquece a igreja é o pecado. O que traz doença para a igreja é o pecado. O que cansa a igreja é o pecado. A atitude dos crentes de Corinto na celebração da ceia, de não esperar uns pelos outros e desprezarem uns aos outros, estava em aberto
o contraste com a atitude sacrificial de Cristo ao instituir a ceia. Ia de encontro, era um contraponto àquilo que Jesus tinha falado. Então, eu queria dizer o seguinte: o olhar de quem participa da mesa do Senhor, além de ser um olhar para trás, um olhar para frente, um olhar para dentro e um olhar ao redor, por último, quem participa da mesa do Senhor tem um olhar para cima. O verso 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um tempo de dar graças a Deus, dar graças por Jesus, dar graças pela salvação, dar graças pela igreja, dar graças pela comunhão, dar graças pela vida eterna, dar graças pela certeza do céu, dar graças pela vitória sobre o pecado. Vinde à mesa do Senhor. 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 Ó, lembrai do Cordeiro que foi morto, derramando a sua vida sobre a cruz e entregando o seu sangue e o seu corpo. Celebremos em memória de Jesus. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Ó, vinde à mesa do Senhor. Ó, vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Ó, vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Esse é o convite que o pastor Gerson Borges coloca na sua canção e que é baseado justamente nos textos bíblicos que mostram que Jesus é o Senhor da mesa. A mesa é dele. Por isso, eu convido você que está agora sintonizado conosco a participar da ceia, ou como a própria música diz, vinde à mesa que é do Senhor Jesus. E eu queria que você fizesse isso de forma espontânea, sem obrigação, baseado em todos os princípios que nós já colocamos nesta noite. E se você tem a certeza da salvação em Jesus Cristo, se você crê que Jesus morreu por você, que um dia ele vai voltar, participe da ceia do Senhor. Diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegue agora o elemento que você escolheu para ser aquele que representa o corpo de Cristo e me acompanhe numa oração.
nesse momento, onde nós vamos dar graças a Deus pelo corpo de Jesus. Senhor Jesus, primeiramente eu quero agradecer de coração, porque o Senhor se humilhou, se tornou um de nós e foi até ao fim da sua peregrinação nesse mundo, morrendo por nós, entregando o seu corpo por nós, para que a gente pudesse hoje ter a certeza que um dia estaremos salvos e junto contigo. E, ó Deus, muito obrigado por ter enviado o seu Filho, por ter permitido que ele morresse por nós, entregado o seu corpo para que pudéssemos alcançar a salvação eterna. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que agora está participando desse momento e que ela entenda que a sua participação está baseada naquilo que ela crê e que ela possa ser abençoada nesse momento e ser grata a Ti por tudo que o Senhor nos faz, por tudo que o Senhor nos dá. Em nome desse Jesus. Amém. Parte o seu pão ou aquilo que você separou para simbolizar o corpo de Cristo e coma nesse instante. E faça uma oração e agradeça a Deus por sua vida. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pegue esse segundo elemento que você separou para representar o sangue de Jesus. Esses elementos são símbolos. Eu não sei qual foi o elemento que você separou, mas faça isso levando em consideração aquilo que Jesus falou, que este é o cálice da aliança, a aliança que ele fez conosco através do sangue. O sangue derramado naquela cruz nos tornou agora aliados de Deus, filhos de Deus. E aí, com certeza, você terá a certeza da salvação garantida pela aliança feita através do sangue de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor permitiu que Jesus viesse e derramasse o seu sangue e transformasse esse sangue em uma nova aliança entre nós, seres humanos, com o Criador. Temos agora o próprio Jesus que intercede entre nós e entre o Deus Pai. Nós temos também o Espírito Santo que fala de Jesus, que também intercede por nós e também ao Deus Pai. Te agradecemos por esse sangue derramado naquela cruz e mais uma vez peço em favor de cada pessoa que está agora participando, que considere que Jesus um dia vai voltar por causa dessa aliança feita conosco através do sangue derramado naquela cruz. Eu te peço em nome desse Jesus, Salvador e Senhor de nossas vidas. Amém. Beba esse cálice, beba aquilo que você separou como sendo o símbolo do sangue derramado na cruz e da nova aliança que Jesus fez conosco. E depois faça uma oração individual.
Mateus, capítulo 26, verso 30, diz que depois que Jesus e os discípulos fizeram todo esse momento de tão simbólico, tão importante, marcante na vida deles, dessa ceia, eles, depois disso, cantaram um hino e aí sim, saíram para o Monte das Oliveiras, onde ali começa o grande martírio de Jesus. Mas eles cantaram um hino. Eu convido você agora também a cantar uma canção que fala que o nosso Deus, ele é muito grande. Quão grande é o nosso Deus. E assim encerraremos nosso momento de ceia, desse momento da mesa que é do Senhor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz da terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Quão grande é meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Muito obrigado, Igreja Batista do Cambuí, por permitir que possamos usar essas músicas cantadas
pelo grupo de louvor da igreja. Obrigado, pastor Elias, mais uma vez. Obrigado, Maneco, por ter enviado para nós. E obrigado a cada membro deste grupo que cantou esta noite. Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento de culto desta noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque pudemos celebrar esse momento que é tão importante para a Igreja de Jesus Cristo. Queremos sempre lembrar daquilo que o Senhor representa para nós, até que o Senhor volte. Que possamos ter uma semana abençoada, possamos ter uma semana revigorada, com muita disposição, Deus, para fazer tudo aquilo que precisamos fazer. Esteja com cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Que eles possam ter uma semana sob toda a orientação sua, Deus. E eu te peço que esteja com cada um de nós, nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez pela tua presença hoje aqui no nosso encontro para celebrar agora em casa. E que você possa voltar domingo que vem, às 19h30. Até lá, então.